O problema da colocação pronominal é um bom exemplo do distanciamento entre o português brasileiro e o português europeu. Mas isso não significa que seja suficientemente grande para permitir que Brasil e Portugal tenham duas línguas diferentes. Isso, considerando a grandiosidade da língua e de suas possibilidades dialetais, eu acho que isso é muito pouco. A colocação pronominal prescrita pela gramática tradicional é, logicamente, a colocação que vai ser considerada melhor na norma padrão. E, dito isso, eu acho que convém observar que a colocação pronominal é também conhecida como colocação do pronome átono. E o que é pronome átono? Né? O que é chamado pronome átono, na verdade, são o me, te, se, nos, vos, lhe, lhes, o, a, os, as. E quando eu digo assim que são chamados de pronomes átonos, eu estou querendo dizer que no português brasileiro ele não é entendido assim. Quer dizer, o brasileiro, quando adquire o português, ele não adquire como pronome átono, mas pronomes subtônicos. Eu vou falar depois um pouquinho disso daí. E que história é essa de adquirir? Quando eu falo de adquirir, aprender, o que isso significa? Adquirir uma língua, e você já deve ter estudado isso aí nos seus cursos de linguística. Adquirir uma língua é algo que acontece com cerca de, a partir até 7 anos, a criança já adquiriu uma língua. Adquirir é um fenômeno inato ao ser humano, e, enfim, qualquer indivíduo exposto a uma determinada língua numa comunidade, ele adquire a língua. Isso aí ele não paga por isso, isso aí é algo que está intrínseco até à condição humana, é inerente à condição humana. E o português adquirido pelo brasileiro é suficiente para que ele se comunique. E o brasileiro tende a fazer uma colocação proclítica, como a gente vai falar daqui a pouco. Agora, para ele aprender as estruturas que ele não adquiriu, ele tem que ir para a escola. Isso não acontece só com o português do Brasil, com o brasileiro em relação ao português, mas também com o americano em relação ao inglês, ou o francês em relação ao francês, enfim. Isso aí é aprender, é diferente de adquirir. Por isso que é até um contrassenso dizer que você está aprendendo a língua materna, né? Aprendizado de língua materna. Se a língua materna ela não é aprendida, ela é adquirida. Então, o que ficou faltando a ser aprendido porque não estava disponível para aquisição é que o indivíduo vai aprender na escola. Isso aí é comum em sociedades complexas como a nossa, sociedades letradas, e se dá importância para esse tipo de necessidade de aprender, justamente porque a padronização que se faz da gramática por uma necessidade, por uma série de necessidades na sociedade, seja legais, seja acadêmicas, de convivência mesma, é necessário que o usuário tenha uma língua de referência, uma língua padrão, que está longe de ser a melhor. Ela não é a melhor, a gente sabe disso, mas ela é aquela que se tornou tradicional e, portanto, é ela que tem que ser o ponto de referência para os usuários letrados daquela comunidade. Mas como eu estava dizendo, né, a colocação pronominal prescrita pela gramática tradicional é a colocação da norma padrão e que é ensinada na escola. E essa, enfim, é entendida até como a melhor de todas, enfim, por questões ideológicas, políticas, econômicas e tal. Mas que história é essa de um brasileiro não adquirir pronome átono? O que é isso? É porque, na verdade, o chamado pronome átono, esse me, te, se, nos, vos, de que eu falei, ele é adquirido pelo brasileiro como subtônicos. Mi, ti, si. Então, ele me viu, ele me deu. Diferentemente do lusitano, que realmente o adquire como um pronome átono. Então ele vai dizer me, ele vai dizer te. É por isso que seria impossível, ou muito difícil por um lusitano, imaginar a possibilidade de dizer ele me viu.
ele te ouviu, como o brasileiro diz, me viu, te viu. Ou seja, o brasileiro tende a dizer me viu e o lusitano tende a dizer viu-me. E ele deu sorte lá, porque isso daí é o considerado padrão, né? Então, para ele é mais fácil. Para o brasileiro é muito penoso fazer a colocação pronominal que segue a norma padrão. Então, nós temos um uso pronominal clítico no Brasil, falando, mas temos de ter um outro, temos de dominar um outro para poder escrever. Quando eu falo de clítico é um vocábulo em geral átono, né, bem fraquinho, e que tende a orbitar em torno de certas palavras. Por exemplo, o artigo definido no português, seja no brasileiro, seja no lusitano, é um clítico. Ele vive proclítico, né? Só existe a casa, o livro, não existe casa a, não existe livro o. Né? E o artigo, como eu disse, ele é necessariamente proclítico. Agora, o pronome, isso daí faz parte da experiência da língua portuguesa, o pronome, esse clítico, ele tem várias possibilidades de colocação. Né? Ele pode ficar antes do verbo, ou seja, proclítico, ele pode ficar depois do verbo, ou seja, enclítico, e pode ficar dentro do verbo, ou seja, mesoclítico. Mas, para efeito assim, didático, eu costumo dizer que existem duas colocações possíveis. Duas ou então três, você que escolhe. Quando eu digo duas ou três, brinco assim, na verdade eu estou querendo dizer que existem três possibilidades, mas que na verdade funcionam como se fossem duas. Por quê? Porque eu tenho a próclise de um lado e eu tenho a ênclise e mesóclise de outro. Porque no fundo, a mesóclise é uma espécie de ênclise, só que especial para os futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito, como a gente vai ver a seguir nesses exemplos que eu vou apresentar. Temos a próclise, Mariana me encontrou. Temos a ênclise, Mariana encontrou-me, e a mesóclise, Mariana encontrar-me-á. A mesóclise se forma assim: a gente pega o verbo no futuro, quebra no último R, todo verbo no futuro vai ter o último R, observa, encontrar-á, coloca o pronome desejado no centro, e aí a gente chega ao encontrar-me-á. Vai ser sempre assim. Agora observa, quando acontece de o pronome ser ou a ou as, aí vai ter aquela assimilação do R que a gente conhece com os infinitivos. Então você tem encontrará mais o, você vai quebrar no R, aí você vai chegar a encontrar o A, até chegar ao encontrá-lo A, fazendo aquela assimilação. Agora vamos ao fator de ênclise ou mesóclise obrigatória. Na verdade, esse fator é um só, que é o início absoluto de uma oração que não seja subordinada. As orações subordinadas, ao contrário, elas são fatores de próclise obrigatória, são verdadeiros fatores de próclise obrigatória, como a gente vai ver mais adiante. As orações não subordinadas que existem são três. A oração absoluta, está aí o exemplo, disse-lhe a verdade. A oração coordenada, também aí o exemplo, chamei-o e falei com ele. Observa, a diferença entre a absoluta e a coordenada é que a absoluta, como o nome sugere, não se relaciona a nada. Já a coordenada, ela se relaciona com uma outra coordenada. Observa que ela também exige, em início absoluto, ela vai exigir a ênclise ou a mesóclise se o verbo fosse no futuro. Por fim, a oração principal, que vai ser aquela que se relaciona com uma oração subordinada. Repara que ela está depois da oração subordinada, tem a vírgula ali, mas aquela colocação é obrigatória, não poderia ser lhe disse a verdade. Sempre, naturalmente, eu estou falando de norma padrão. Agora vamos ver os fatores de próclise obrigatória. Se você for a várias gramáticas diferentes, você vai ver um ou outro fator a mais ou a menos, porque esse fenômeno de colocação pronominal muitas vezes é influenciado pela subjetividade dos próprios autores. Mas existe um consenso aí entre
esses três que eu vou mostrar para vocês. Advérbios. Observa, você não me visita nunca. Veja lá, o não atrai a presença desse me aí. E observa que o nunca não atrai a presença do me, porque senão seria ênclise obrigatório e não é o caso. Pronomes indefinidos ou então pronomes demonstrativos neutros. Esses neutros são aqueles com a letra I, né? Isto, isso, aquilo. Observa, ninguém te contou essa história, não poderia ser ninguém contou-te. Isto me salvou, não poderia ser isto salvou-me. Aliás, esse isto aí, ele atrai por estrutura, não é porque ele é tônico, mais forte. Observa, se fosse, em vez de isto, fosse Cristo, aí seria Cristo me salvou, mas também poderia ser Cristo salvou-me. Então Cristo não atrairia. Aí a questão é de estrutura. E por fim, o último fator de próclise obrigatória em conjunto são as palavras que. Palavras que são aquelas que começam com a letra que, com QU, né? Que, quem, quando, quanto. São palavras, eles são às vezes interrogativos, são subordinativos. Enfim, o onde também entra nesse grupo, apesar de não começar com o som que, ele tem comportamento de palavra que. E por fim, as conjunções subordinativas quaisquer, né? Já deu para perceber que se... vamos ver rapidinho aqui, ó. Quando eu te disser, tudo será esclarecido. Veja lá, o quando atrai o ter e ele pode atrair mesmo a distância. Não precisava estar coladinho do lado ali do ter para poder atrair. Mas enfim, como eu estava dizendo, já deu para perceber que se eu não tiver um fator de próclise obrigatória, nem um fator de ênclise obrigatória, eu simplesmente vou poder escolher as duas colocações. Olha lá, Mariana me encontrou, poderia ser também Mariana encontrou-me dentro da norma padrão. A mesma coisa se fosse futuro, Mariana me encontrará, eu poderia chegar a Mariana encontrar-me-á. Isso não é impossível, não. Porque a palavra Mariana, como não é um fator de próclise obrigatória, então ela não vai exigir necessariamente a colocação antes do verbo. Bom, agora que a gente chegou até aqui, eu tenho que observar que os exemplos que eu dei até agora foram sempre de um pronome oblíquo com um verbo apenas. Mas o que acontece com as locuções verbais, que são conjuntos de 2, 3, 4 verbos? Quando isso acontece, nós temos um número maior de possibilidades de colocação aceitas na norma padrão. Isso acontece porque a gente pode escolher ou envolve o pronome oblíquo com o primeiro verbo, e aí a gente segue todas as regras que a gente aprendeu até aqui, ou envolve o pronome com o segundo verbo da locução verbal, obedecendo à regra específica desse segundo verbo. Eu vou tratar aqui de locuções verbais com apenas 2 verbos para facilitar a explicação. Mas o que eu vou apresentar pode ser aplicado em locuções maiores. Vamos ver. Existem 3 formas nominais: é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E vamos ver como é que funciona. Eu posso reunir essas três formas verbais em 2 grandes grupos. O grupo do infinitivo, do gerúndio, e um outro grupo solitário, o particípio. Por que isso? Porque infinitivo e gerúndio têm aproximadamente o mesmo comportamento, quer dizer, eles gostam de ênclise, eles gostam do pronome depois deles. Vamos ver aqui então alguns exemplos. Se eu parto de uma frase do tipo eu quero encontrar, e aí eu decido que eu quero botar aqui um pronome oblíquo T. Observa, eu quero encontrar, eu tenho as seguintes possibilidades dentro da norma padrão. Eu te quero encontrar, eu quero te encontrar e eu quero encontrar-te. Essas 3 possibilidades aí estão exatamente dentro daquilo tudo que a gente já disse. Observa que no primeiro caso, ele se envolvendo com o quero, ele está se envolvendo com um verbo simples, e ele pode tanto ser proclítico, já que o eu admite a colocação antes, já não está começando em início absoluto de frase. No segundo caso, eu quero te, é possível também porque eu não é fator de próclise obrigatória. E no terceiro caso, eu quero encontrar-te, a ênclise com o infinitivo absolutamente dentro da norma padrão.
Mas e se eu tivesse um negativo, eu chegaria, eu não te quero encontrar. Por quê? Porque o não atrai e faz a próclise. Ainda com esse não, eu poderia ter, eu não quero encontrar-te, porque aí eu estou fazendo a ênclise com o infinitivo. No caso desse advérbio aí, com a presença desse advérbio, aí eu só teria duas possibilidades de colocação. E mais adiante a gente vai ao particípio. Como eu disse, o particípio não tem essa tendência do gerúndio do infinitivo à ênclise. Pelo contrário, o particípio não gosta de nenhum verbo perto dele. Então, a gente, na verdade, vai chegar a um exemplo como esse daí, eu havia encontrado, e envolvendo com um pronome, a gente vai chegar a eu te havia encontrado, ou ainda eu havia te encontrado. Eu só teria essas duas possibilidades aí em termos de norma padrão. Se eu tivesse um não, aí eu só teria mesmo uma possibilidade. Eu não te havia encontrado. Não poderia ser eu não havia te, porque eu não iria atrair e exigiria uma próclise. Portanto, nesse caso aí eu só tenho duas possibilidades de colocação, como a gente vê ali. Bom, então são esses alguns exemplos de colocação do português, sempre observando que essa colocação é uma colocação da norma padrão, o que está longe de ser alguma coisa certa ou alguma coisa errada, mas são essas as possibilidades de colocação do português e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.